Meus irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 51, que acabamos de ler. Enquanto você procura na sua Bíblia, eu quero agradecer as orações da igreja. Esse final de semana estivemos na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Curitibanos, em Santa Catarina, visitando uma igreja que está em processo de filiação com a nossa convenção, aqui em São Paulo. Levei a saudação da nossa igreja aos nossos irmãos ali. Quero trazer a saudação deles também a essa igreja. Uma igreja que tem feito um trabalho brilhante há 6 anos. Pastor, um homem chamado por Deus na área de libertação. Uma igreja praticamente que quase todos aceitaram a Jesus com ele, desceram as águas. E nesse final de semana, pela primeira vez, teve o primeiro grupo de obreiros consagrados, diáconos, presbíteros e evangelistas para auxiliar o seu pastor. Nós queremos também continuar pedindo as orações da igreja. A obra é grande, mas nós precisamos atender. Permitindo Deus, nós falamos no vídeo de missões que foi transmitido na sede de todas as congregações nesse domingo, que a nossa igreja está há 6 anos no Uruguai. Nós estamos aqui praticamente todos os dias com os irmãos, saímos e voltamos, mas é preciso visitar o campo missionário também. É uma viagem bastante distante, mais de 1.600 quilômetros, mas o Senhor tem nos sustentado através das orações dos santos. Nós vamos ali mostrar o carinho da nossa igreja. A relação não pode ser tão somente financeira ou técnica, mas tem que ser também espiritual. Vamos ter consagração de alguns obreiros ali no Uruguai. Estaremos ali com os nossos irmãos no final de semana, principalmente no sábado, reconhecendo alguns irmãos pessoalmente, visitando alguns irmãos e também participando do grande culto de celebração à noite, na cidade de Rivera, no Uruguai. Para quem não sabe onde fica Rivera, é fácil consultar no mapa. Quando terminar o Brasil em Santana do Livramento é a última cidade, você atravessa a rua. Do outro lado é Rivera, já é Uruguai. Tudo de acordo às leis uruguaias. Então, nós vamos ali visitar os nossos irmãos, levar a vossa saudação e peço aos irmãos que orem por nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Meus irmãos, eu quero falar de maneira expositiva. Eu quero aqui não me demorar, mas como nós já fizemos a leitura no início do nosso culto, da nossa reunião, esse é um culto onde a gente tem a liberdade, juntamente com a igreja, os que estão aqui presencialmente, aqueles que estão participando à distância, refletir sobre alguns assuntos de muita importância, de relevância para o nosso tempo, e que faça com que a gente entenda as coisas como sempre entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, e não de acordo com os modismos que estão no tempo que a gente está vivendo. Estamos vivendo um tempo hoje que é quase de difícil entender o que é pecado. Tem gente que não entende mais que quase nada é pecado. Do outro lado, a gente entende também que muitos dizem que pecado não tem que ser confessado a homem nenhum, somente a Deus. Não é o que a Bíblia diz. Em que pese eu respeite as pessoas que pensam diferente, mas eu recebi uma formação à luz das Sagradas Escrituras e não pretendo mudar essa formação. E não pretendo reinventar a Bíblia. E no dia a dia que está passando, eu estou vendo as consequências que estão acontecendo com aqueles que pensam diferente, mudam o conceito bíblico originalmente por nós aprendido e as consequências na sua vida. O pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é um desvio de finalidade daquilo para o qual Deus nos criou. O que contraria, iniciando com o pecado no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E hoje as pessoas querem introduzir no nosso meio que isso foi invenção de homem. Irmão, eu quero compartilhar com você, medite bem. Quando a gente vai indo nessa linha, eu acompanho alguns pseudos líderes, teólogos, que começaram assim. No final também eles vão dizer que a Bíblia
não é a palavra de Deus, ela contém. Não é tudo que está aqui que é a palavra de Deus. Isso não é verdade. Porque diz a Bíblia que toda a Escritura é divinamente inspirada. Amém? Tem alguém comigo aqui? Repita, toda a Escritura é divinamente inspirada. Irmão, eu sou do tempo que até a vírgula, a gente entendia que aquela vírgula tinha um sentido espiritual. Quando começa você a falar que isso não é pecado, que isso não é bem assim, que isso não é desse jeito, no final ninguém crê em mais nada. É cada um criar a sua própria Bíblia, a sua regra de fé. Aqui nós temos advogados, eles têm que se virar pela lei do país, pelos códigos, Código Penal, Código Civil. E ainda que eles entendam que não concordam com alguma coisa, se não for dessa maneira, como é que o juiz vai julgar? Cada um vai fazer a sua interpretação. Existe uma regra. Engenheiros, quando colocam uma metragem, o metro é o mesmo para todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Agora, quando fala de Deus, quando fala da palavra, quando fala da transgressão contra Deus, cada um quer ter a sua própria interpretação. Irmão, a igreja não chegou até aqui se ela não tivesse uma regra de fé e prática. E essa regra é a Bíblia Sagrada. Levante a sua Bíblia. Aleluia. Esse é o manual de vida do cristão. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor? Vamos ler o Salmo. Davi confessa seu pecado, suplica o perdão a Deus, roga que lhe renove um espírito reto. Esse Salmo 51 de Davi quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Você conhece a história de Davi? Não queremos entrar nesse mérito porque já é passado. Nós vamos entrar aqui na confissão e no arrependimento de Davi. Alguns perguntam, por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Todos juntos. Um homem segundo o coração de Deus. Sendo que ele fez isso, sendo que ele fez aquilo, irmãos, Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós somos humanos. Mas Davi fez. Não é que Deus aprovou o que ele fez. É que mesmo na hora do pecado, ele fez o que Deus esperava que ele fizesse. Se arrependesse e confessasse. Porque Deus sabia que Davi não é um Deus. Mas um homem. O que Deus espera de nós? Que quando errarmos, quando falharmos, reconheçamos. E aqui eu quero falar no sentido mais geral, tanto homem como mulher. Quando a gente fala homem aqui, não no sentido masculino, o homem, ser humano. Tem gente que é muito macho para pecar, mas covarde para confessar. É isso que Deus quer dizer, um homem. Eu errei, mas eu confesso, eu me submeto e eu terei vitória em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Vamos ler a palavra? Na tela, todos juntos. Salmo 51, toda a igreja, 1, 2, 3. Dois. Três. Quatro. Quando falares. Ele clama por misericórdia, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Ele se sentia sujo, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu sei, aleluia, que tu és justo, tu és a justiça
mas também tu és misericórdia, Senhor. Eu clamo pela tua misericórdia. Eu fico imaginando quando uma pessoa seja um criminoso, alguém, e está fugindo da polícia, e a polícia está soltando tiro. Quando ele vê que não consegue fugir, ele levanta as mãos. Em outras palavras, me rendo, me entrego, eu estou errado. Davi falou: Senhor, eu me rendo, apaga a minha transgressão, Senhor. Eu sou falho, mas a tua misericórdia é grande. Ora, tu és um Deus perdoador, aleluia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmão, Davi não ficou, não é bem assim, não é bem desse jeito, não foi bem assim, calma, mas peraí, não, irmão, ninguém tinha visto. Era a palavra do profeta contra do rei. Aliás, o Davi, irmão, se ele não tivesse arrependido, ele podia mandar matar o profeta. Ele está acabado. Depois ele responder diante de Deus. Mas não. Aleluia. Não precisa ninguém ter visto, Deus viu. Eu estou errado, me rendo, Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e alcança de Deus misericórdia. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Em outras palavras, ele fala assim: não adianta eu dizer que não fiz, porque eu conheço, está sempre diante de mim. Meu irmão, na hora que fecha o olho, na hora que apaga a luz, que põe a cabeça no travesseiro, pastor Ulisses, isso aí ninguém pode tirar. Você sabe por que o Espírito Santo está me dirigindo a trazer essa palavra aqui? Eu não conheço a vida de ninguém aqui no culto, cada um que sabe, cada um de nós sabe, mas é o seguinte: a palavra é a mesma para todos nós, da porta no púlpito. Essa palavra de cura. Tem gente sofrendo porque não tem coragem, vai ficar sofrendo o resto da vida, meu irmão. Deus está falando ao seu coração, aleluia, glórias ao Senhor. Escapa-te por tua vida. Aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Glória a Deus. E ele fala no 4: contra ti somente pequei, e fiz o que era a teus olhos era mal, para que me seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Em que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Primeiro que ele admite, olha que coisa interessante, o pecado dele, no primeiro do ponto de vista original, foi contra o seu próprio corpo, contra a mulher que ele pecou e do marido dela. Não, Senhor, isso aí foi consequência. Eu pequei primeiro contra o Senhor. Irmão, quem morreu na cruz para te salvar? Quem é que cura as nossas enfermidades? Quando a gente passa por algum problema, a gente pede oração para a igreja, para o nosso próximo, ou nós mesmos orando. E nós oramos em nome de quem? Como é que a gente vai fazer o que Jesus não quer? Quando a gente erra, número 1, Senhor, eu pequei. Senhor, eu fui formado em iniquidade, a gene do pecado, o DNA do pecado. O apóstolo Paulo disse assim: o que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero, é isso que eu faço. Porque a carne só chama para o pecado. Eu estou falando aqui para uma igreja, aleluia, que conhece a palavra. Mas a palavra nos faz lembrar a verdade. Quantas vezes você não quer, mas quando vê, você já está: Senhor, tem misericórdia. É o que Davi falou: fui formado em pecado, e assim me concebeu minha mãe. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu me rendo. Davi faz confissão do interior da sua alma. Diga comigo: do interior da sua alma. Por que ele faz essa confissão do interior da sua alma? Porque o pecado, antes de ser praticado, é gerado nas profundezas do coração. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, e eu sou o primeiro que a recebo, por isso prego.
Nós precisamos entender. Não brinque com o pecado. O pecado ele é formado, ele é gerado no interior da alma, no coração. Às vezes você começa a achar que tem nada a ver. E daqui a pouco tem pessoas que avançam. Alguns hoje avançam com o pensamento da sua alma para o Messenger, para o WhatsApp. Uma sensação de impunidade. Uma sensação que não tem nada a ver. Eu disse uma sensação. Não esqueça, irmão, não é só porque está no WhatsApp, não é porque está no Messenger ou no Telegram que Deus não está vendo. Deus está lá também. Diga comigo, os olhos do Senhor. Diga mais forte, os olhos do Senhor estão em todos os lugares da terra. E Davi sabia que isso foi gerado lá dentro. Vamos ler a partir do versículo 6. Somente o versículo 6, toda a igreja. 1, 2, 3. Ele fala aqui de íntimo e de oculto. A sabedoria é no oculto. Eu preciso ser sábio no oculto. Sábio na frente dos outros, tudo bem. Mas o Senhor só sabe que isso começou lá dentro, no oculto, no íntimo. Ele estava confessando na raiz. E de novo, na raiz. Eu fico imaginando aqui, quando alguém vai fazer uma cirurgia, vai tirar um tumor, e é necessário tirar na raiz. E às vezes ainda depois que tira tem que fazer uma raspagem. E depois de fazer a raspagem, fazer quimioterapia, radioterapia para matar no cerne. Falei, Senhor, aleluia, vai por dentro, Senhor. Arrancando. Eu sinto a presença de Deus aqui, salvando vidas aqui dentro ou fora daqui, não importa. Davi falou, Senhor, arranca. Faz a tua radioterapia, a tua quimioterapia, Senhor. Eu quero ficar livre disso para sempre. Confissão no interior da sua alma. A alusão da alma é a ideia de que Deus possa estar na alma, a pureza da alma. Aleluia. Davi estava profundamente consciente da sua própria poluição, da sua profunda e precoce depravação nativa. Aquela que vem com o homem. Não é a nossa proposta aqui entrar nesse tema diretamente, mas vamos voltar um pouquinho, não é? Davi maquinou tudo. Maquinou, aprontou. Depois, ele manda o seu chefe de soldado para a guerra para morrer. Eu não sei bem, mas que chamaria-se como o crime hoje duplamente qualificado, doutor Marcos. É um crime, porque é o seguinte, ele fala assim, põe ele na frente da guerra para morrer. Porque é o seguinte, se ele morreu, eu estou livre para casar com a mulher dele. Ele maquinou, um negócio terrível. Mas agora, irmão, escute, onde eu quero chegar? Glórias ao Senhor. Davi se deixou levar. Mas agora ele reconhece. Talvez ele pudesse esconder pela função que ele tinha, mas ele queria ficar curado. Ele pede que Deus arranque isso. Lave a sua alma, desde o oculto. E ele ora por purificação. Vamos lá, o verso 7, toda a igreja. 1, 2, 3, verso 7. Purifica-me. Vai em frente. Que tu quebraste, esconde a tua face. O 10. 11. Irmãos, ele pede por purificação. E ele pede que o Senhor, ele usa aqui uma linguagem metafórica. Lava-me com ensopo. Era uma planta usada para a purificação dos judeus.
Mas ele está falando assim: Senhor, não lava o meu corpo com ensopo, lava a minha alma. Arranca pela raiz e lava a minha alma, Senhor. Aleluia. E ele fala assim: para que gozem os ossos que tu quebraste. Repita comigo: para que gozem os ossos que tu quebraste. É uma metáfora que ele está usando. Os ossos dele não estavam quebrados, mas ele se sentia quebrado. Ele se sentia quebrado. Irmão, se você serve a Deus, se eu sirvo a Deus, não é? E por uma infelicidade da vida, por não vigiar, acontece alguma coisa complicada e você não sentir nada, alguma coisa está errada. Davi falava: eu sinto como que o Senhor quebrou os meus ossos. Sabe por quê, irmãos? A presença de Deus é que faz a gente ser o que é. Eu não estou falando do ímpio, não, estou falando do crente. Abaixo, aleluia, 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 aleluia. Você é o que é porque o Espírito Santo está em você. Nós somos o que somos porque o Espírito Santo está em nós. Quando a gente erra, quando o Espírito Santo se retira, eu não senti nada, alguma coisa já estava errada. Ele fala assim: eu me sinto como se os meus ossos estão quebrados. Senhor, deixa-se alegrar os meus ossos que tu quebraste. Ele não estava de gesso, não. Ele estava fazendo uma metáfora do ponto de vista espiritual. Eu sinto os meus ossos quebrados. Agora vamos voltar um pouquinho para cá. Não precisa nada disso aqui. Você recebe uma notícia ruim na sua casa, no seu trabalho, da sua conta bancária. Você fica na cama, vira para lá, vira para cá, põe o travesseiro debaixo da cabeça, põe o travesseiro em cima da cabeça e vai tomar lá não sei o que, está para dormir. É como se os ossos estivessem quebrados. Agora você imagine, rei, e não é qualquer um, em cima da sua cama. Confesso ou não confesso? Confesso ou não confesso? Chega o homem de Deus. Irmão, por isso, e aí há discussões teológicas sobre o dom da profecia. Se Deus ainda usa profecia. Eu sou pentecostal. E Deus usa assim. E eu sou do tempo que quando o fogo caía na igreja, que Deus começava a usar os vasos, tinha neguinho que suava. Misericórdia, Senhor, é hoje. Ai, Senhor, tem misericórdia. Precisava pedir perdão dos pecados. Mas, irmão, é assim que é bom. Porque a gente teme ao Senhor. A igreja primitiva tinha os dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Então tinha que ter temor ao Senhor. Pode mentir à vontade, mas Deus vai descobrir. Quem lembra da Ananias e Safira? É verdade. Foi. Porque você pensa que está mentindo para mim? Você mentiu ao Espírito Santo. Caiu na hora. Pastor, misericórdia. O Espírito Santo é o mesmo, sim ou não? Sim. Aí como ninguém vê ninguém caindo fulminado na hora, acha que ele não age. Ele age, irmão. É que ele age diferente. Pegue a vida e vai ver o que acontece depois. Age diferente. Ele cobra de outras maneiras. Até porque hoje, irmão, se acontecer um negócio desse, de cair alguém fulminado na hora, vai dar até polícia. E vai ter gente, não quero ficar mais nessa igreja. Mas que Jesus cobra, cobra. Uma aplicação aqui no ano de 1975. Eu congregava em Ribeirão Pires, meu pai era pastor lá. Nós tocávamos na banda. Dia de ceia. E a igreja cantando Alvo Mais Que a Neve. Daqui a pouco, meu irmão, o trompetista do lado começa a tremer, caiu no chão, desmaiado. Desmaiou, começaram a fazer, como é que fala? Massagem do coração, tal. O pastor falou assim: leva para a secretaria. Levou para a secretaria, irmão. Meia hora ele voltou bonzinho. O problema era confissão.
Houve o que na igreja? Temor. Que haja temor de Deus sobre as nossas vidas. Que haja temor de Deus sobre as nossas vidas. Que ao pegar o pão, que ao tomar o cálice, façamos com temor do Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos em frente. Versículo 12. Toda a igreja agora. Versículo 12. Só para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema tão importante. Todos juntos? 1, 2, 3. 13. Quando ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele reconhecia que havia perdido. Mas Deus, pastor misericordioso, para quem confessa e deixa. Mas nós estamos na época da graça, pastor. A graça, pelo sangue de Jesus, passa a borracha em tudo que aconteceu, até o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Paulo diz a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Diga forte, a todos os homens. Se parasse aí, acabou. Mas não para. Aí, vírgula, ensinando-nos. Diga, ensinando. Que renunciando o pecado e a iniquidade. A graça perdoou. Agora, a partir daqui, eu tenho que tomar a decisão de renunciar ao pecado e à iniquidade. Porque você já tem a graça de Deus. A gente já tem o Espírito Santo morando em nós. Meus queridos companheiros, pastores, preguemos isso, ensinemos isso. A nossa geração não suporta mais essa mensagem, mas essa mensagem é que nos salva, essa mensagem é que nos santifica, essa palavra é que nos lava, essa palavra é que nos purifica, e ela é que vai nos levar ao céu de glória. Quem está entendendo pode glorificar ao Senhor. Qualquer outra coisa é embuste teológico, enrolação teológica. Vamos em frente. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Leia o 13, toda a igreja. Então ensinarei as outras pessoas os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Diga comigo, certeza da salvação. Como é que a gente vai ter certeza da salvação fazendo o que Deus não quer? Ou contrariando a Deus? Não é? Você fazendo direito, a gente ainda fica, Senhor. O Davi chegou um dia que ele disse assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu já caí numa esparrela, Senhor. Agora eu vou fazer exame preventivo. Aleluia. Tem alguma coisa aí que pode estourar na frente? Pode virar um tumor? Um pensamento, Senhor, vai tirando antes em nome do Senhor. Vai limpando, Senhor. Tratamento preventivo. Irmão, diga para esse irmão do lado, melhor o preventivo do que o corretivo. Porque o corretivo, irmão, muitas vezes é complicado. Confesso, não confesso, vou passar. O Davi, irmão, ele chega a falar assim, Senhor, eu quero ir de novo com a multidão para a tua casa. Ele estava autodisciplinado. Irmão, numa boa é maravilhoso. Só sabe o que significa quem não pode estar aqui. Quem vê a igreja louvando e adorando, e agora você se curando, se restaurando. Porque, irmãos, não é que Deus é mau, Deus é perdoador, Deus é restaurador, mas Davi era o rei, então era uma situação complicada, e ele entendia que tinha que passar por essa restauração. Ninguém teria que impor isso a ele, mas ele mesmo se auto-impôs, porque ele tinha que deixar um exemplo
Porque afinal de contas, ele foi dado a ele o nome de um homem segundo o coração de Deus. Torna-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Diga comigo, voluntário. Fazer as coisas com voluntariedade, com o coração livre, com o coração aberto, fazendo e querendo fazer. Eu fico imaginando aqui, que aqui é um contraponto com a palavra de Paulo, quando ele disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre o quê? Na obra do, sabendo que o vosso trabalho, diga abundante, de espírito, alma e corpo. Igual o hino 5 da harpa, né? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Aleluia. Eu canto espírito, alma e corpo. Eu toco com espírito, alma e corpo. Eu prego com espírito, alma e corpo. Quando as irmãs se cantam, quando a juventude se levanta, quando os obreiros cantam, quando o louvor canta, é espírito, alma e corpo. É completo, sem reservas. Que diz assim, desse jeito aqui, Senhor, não dá. Tem que ser consertada a máquina. Eu faço uma avaliação aqui. Hoje os carros não... É tudo, como é que a gente faz? Injeção eletrônica, né? Mas no tempo do carburador, qualquer churrasco... Você que gosta de carro, pastor? Sujeira, né? No carburador, né? O carro ficava engasgando, né? Eu penso que Davi vai falar assim, Senhor, está difícil para me cantar. Está difícil para mim tocar harpa. Eu fazia isso desde menino e está engasgando. Conserta, Senhor. Limpa, Senhor. Torna a dar-me a alegria do teu espírito. Eu quero fazer espírito, alma e corpo com abundância, Senhor. Glórias ao nome do Senhor. E agora ele fala uma coisa no versículo 13. Leia somente o 13, toda a igreja. 1, 2, 3. De novo, mais uma vez. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Os profissionais do marketing chamariam isso aqui de feedback. Eu fiz a propaganda e funcionou. Tive feedback, teve retorno. Ele está dizendo assim, desse jeito que eu estou, eu posso até pregar, eu posso até cantar, mas ninguém vai dar nem bola. É quando a gente fala assim, cantou, mas não entoou. Para que haja feedback, para que o meu louvor seja aceito, para que os pecadores se convertam, é necessário, Senhor, que o Senhor muda tudo aqui dentro. Olha aqui, irmão, sabe o que Davi está reconhecendo aqui, Senhor? Eu reconheço agora, Senhor. Quando eu matei o leão, não era eu, era o Senhor. Quando eu matei o urso, não era eu, era o Senhor. Aquela pedrinha que eu virei, Senhor, e foi na testa do gigante Golias, não fui eu, foi o Senhor. Se dependesse de matar leão hoje, o leão ia me comer. Se eu matasse para Saúl, o leão ia me matar. E se dependesse de eu lançar aquela pedra, o gigante ia me matar, Senhor, porque não era eu, era o Senhor. E agora o teu espírito se retirou. Aperte a mão do Simão e diga assim, reconheça o Espírito Santo. É Ele. É Ele. Eu sou irmão, ninguém é nada se não for o Senhor. O Espírito Santo retirou, ele se sentia podre por dentro e se sentia um homem fracassado. Senhor, retorna a dar-me alegria, que eu quero pregar e os pecadores se converterem ao Senhor. Eu quero cantar a minha harpa, aleluia. O espírito mal sair. Irmão, Davi não tinha nem Bíblia. O negócio de pegar a Bíblia, dar na cabeça de Satanás. Ele só pegava a harpinha, ó. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E o diabo, ó. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Senhor, nos limpa, Senhor. Usa a minha voz. Usa, Senhor, o meu corpo. Renova em mim a alegria do teu Santo Espírito, Senhor. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
e os pecadores a ti se converterão. Davi clama por justificação, para que o seu louvor tivesse eficácia. Repita comigo: Davi clama por justificação, para que o seu louvor tivesse eficácia. O 14, vamos lá, está na tela, 1, 2, 3. 15. Ele clama por justificação para que o seu louvor tivesse eficácia. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. Ele está aqui pedindo literalmente que Deus o livrasse dos crimes que ele havia cometido. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele podia louvar, mas ele já sabia que não teria eficácia, a menos que ele tivesse sido perdoado. Abre, Senhor, os meus lábios. Quando ele fala abre os meus lábios, não era porque ele não tinha vontade de abrir. Não é que ele não pudesse abrir. Sabe quando você canta meio forçado? Mas isso aí Deus não vai receber. Não vai ter efeito nenhum. Irmãos, nós vivemos em um tempo, e eu falo isso aqui com muito temor do Senhor. Eu preciso pautar pela palavra, ensinar a igreja pela palavra, entender o tempo que a gente vive, ver o que acontece à nossa volta. Por que hoje tem que se fazer muito show? Para a gente encobrir o que não acontece naturalmente. Esses dias tinha uma irmã pregando numa igreja aí no Nordeste, e eu ouvi um recorte da mensagem, né? Eu pensei, e o povo, ela falando dessas encrencas que arruma, não sei o que, inventa um negócio, põe fumaça, não está funcionando, coloca a luz. Irmão, isso é tudo encrenca. A igreja do Senhor nunca precisou disso. Nunca precisou disso. Está fazendo porque não está vendo a operação de Deus. E não é porque Deus mudou, não. É porque está precisando de conserto na nossa vida. E aquela irmã falando, e o povo pulando e soltando. E o pastor não fala, não? Então por isso que falo eu mesmo. Se vier alguém falar, vocês vão dizer assim, o pastor já tinha falado. Não precisa vir um profeta do Nordeste, com todo o respeito que eu tenho por ele, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, mas o primeiro que tem que falar é o pastor da igreja. Quando nós, aleluia, glória, quando você sente um peso, irmão, um peso, alguma coisa está errada, alguma coisa não vai bem, é preciso que o Senhor, aleluia, Senhor, derrama a tua glória. Mas irmão, tem que limpar o vaso primeiro. Mas o fulano estava no mundo. No mundo é porque estava no mundo. Mas você está na igreja, eu estou na igreja. Pastor, é dura essa mensagem. Meu irmão, é a palavra de Deus. Quem quer ser abençoado por Deus aqui? Não tem para onde fugir. É Davi aqui. Me conserta, Senhor, muda, Senhor, lava-me. Oh Deus, te louvamos, Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará. Ele estava se sentindo com a boca travada. Alguém já se sentiu com a boca travada aqui, irmão? Às vezes é complicado, né? Mas chega, né, irmão? Não sabia. Está acontecendo, ninguém quer cantar hoje? É cantando meio para baixo. O ensaio, que hora vai acabar? Irmão, nem começou ainda, você já quer saber a hora que vai acabar? Eu falei, coral, podia ser o grupo de louvor. Poderia ser o conjunto das irmãs. Ser um irmão que canta aqui. Senhor, o que está acontecendo? E muitas vezes, irmão, até um hino abençoado, mas ninguém sente nada. Assim, também o pastor Vitor para cantar, é um cara mais moderno. Estou falando que você é velho não, meu companheiro. Pastor e tal, camarada aqui com moicano e tal, seria mais animado. Irmão, está faltando a espiritualidade. Reconhecimento das nossas falhas, oração. Aleluia.
Aleluia. Reconhecimento que Deus continua sendo Deus. O Espírito Santo não tem endereço. O Espírito Santo não está na rua Assembleia de Deus, nem na rua São Paulo. Ele está onde tiver corações arrependidos, corações dispostos a receber. Ali ele vai operar. Quantos podem glorificar ao Senhor? O Espírito Santo, irmão, não precisa de nome famoso. O Espírito Santo não precisa de pregador famoso. O Espírito Santo não precisa de conjunto de banda famosa, não. Até porque eu glorifico a Deus, porque tudo isso tem aqui. A gente convida até porque é festa e tal, mas irmão, para Deus agir não precisa nada disso. Coração quebrantado, coração arrependido, coração disposto a receber de Deus. Repita comigo. Davi reconhece que perdão não é questão de legalidade. Diga forte, mas de confissão e arrependimento. 16 e o 17. Vamos ler? Estamos quase terminando. Todos juntos. 16 e o 17. 1, 2, 3. E o 17. Há um coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Não é questão de legalidade. Tem gente, irmão, que fala assim: pastor, eu preciso falar um negócio para o senhor, mas quantos meses vou ficar? Hoje eu já vi isso até na televisão, até humorista falando isso. Vai ficar de banco. Banco não resolve nada, irmão. Banco é disciplina, porque tem que ter. Eu costumo falar, porque a Bíblia diz: aquele que se arrepende e talvez a pessoa se arrependeu, se consertou, mas para a igreja saber que ele deixou, tem que ficar na prova. Senão a gente não vai saber. Senão o camarada pega domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí não funciona, não aprende nunca. Mas quando ele diz exatamente: não te compraz em sacrifícios, senão eu daria. Quantas vacas, quantas ovelhas? Deus estava dizendo, ele estava dizendo exatamente: eu sei que o que eu preciso, e olha que ele não estava falando isso na época da graça, ele estava falando isso no tempo da velha aliança. Se eu soubesse que era isso, eu dava quantas vacas, quantas ovelhas, quanto o senhor quer? Não, Senhor, isso aí é legalidade, isso é o que a lei exige diante dos homens, é uma realidade. Mas para o Senhor, o que vale é um coração arrependido, convertido para baixo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Diga comigo: não desprezarás, ó Deus. Davi reconhece que o seu pecado prejudicou a segurança institucional da nação, da qual era responsável. Irmãos, quando a gente vive sozinho, nós sofremos a consequência a sós. Eu vou falar aqui é forte. Mas quando você tem família, quando você participa do corpo, quando você é um líder, toda a instituição sofre. Seja a família. Eu vou falar um pouco mais forte. No caso de crente, seus negócios, por mais capacidade que você tenha. Porque às vezes a gente acha que nós chegamos ao sucesso porque a gente é bom. E não reconhece que foi Deus que fez a gente chegar ali. E quando a gente desobedece a Deus, quando a gente peca, temos consequência nas nossas coisas. Na nossa família, nos nossos negócios. E na igreja. Na instituição. Olha que coisa interessante. Leia o versículo 18. Todos juntos. 1, 2, 3. Abençoa. O que tinha que ver a nação, a capital, a Jerusalém com ele. Mas o pecado dele deixava a nação. A bênção de Deus abençoava na vida dele, abençoava a nação.
E a maldição na vida dele, o pecado, prejudicava o que eles viviam. E ele fala, edifica os muros de Jerusalém. O que tinha a ver o muro com o pecado dele? O que tinha a ver é que não era muro que segurava os inimigos. Era a bênção de Deus. Se a bênção de Deus retire, era como se os muros estivessem fendidos, estivessem abertos. Quer fechar os muros da sua casa? Quer fechar os muros da sua família? Quer fechar os muros? Se acerta com Deus, que a bênção de Deus virá sobre Sião. Os muros fendidos serão fechados. O inimigo não vai repudiar sobre a sua vida. Ele reconhece que o seu pecado prejudicou a segurança institucional da nação pela qual ele era responsável. Davi reconhece que uma vez perdoado, os sacrifícios voltariam a ter valor no altar do Senhor. Versículo 19, toda a igreja. 19, nós estamos quase terminando. 1, 2, 3. Ele falava da segurança da nação, dos muros fendidos, e agora ele vai para o altar. Até o oferecimento de sacrifício estava prejudicado, porque ele era o responsável. Então te agradarás, de novo, de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. E agora a gente termina. Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Mas é preciso reconhecimento, arrependimento e confissão. Carteirinha de membro? Não. Reconhecimento. Repita comigo. Reconhecimento. Arrependimento. E confissão. Vamos para a cruz. Jesus no meio, ladrão da direita, ladrão da esquerda. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro disse da direita, esse justo nem o mal fez. Reconhecimento. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nem o mal fez. Reconhecimento. Aí depois ele diz assim, Senhor, diga comigo, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Quando ele disse Senhor, ele reconhecia o senhorio de Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não falou assim, não, você vai ter que descer lá embaixo, batizar, tomar ceia. Eu não estou falando contra o batismo nem a ceia, porque foi Jesus que mandou batizar, foi Jesus que mandou tomar ceia. Mas ali, maior do que o batismo e a ceia, foi quem mandou tomar ceia e batizar. Hoje mesmo, você não vai precisar fazer carteirinha de membro, não vai precisar batizar, não vai precisar sair, porque você está comigo, que sou Deus, sou Senhor, estou morrendo, já tenho poder para te salvar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele reconheceu, se arrependeu, pediu perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem foi abençoado aqui essa noite? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar uns pelos outros. Seja ao lado de um irmão, em nome de Jesus. Glória ao Senhor para sempre. Vamos pedir graça e misericórdia. Vamos pedir que o Senhor nos ajude. Ore ao Senhor agora por esse irmão. Ele orando por você. Aleluia. Aleluia. Senhor, tenho pregado a tua palavra. Eu sou dependente de ti, Senhor. Nós estamos como igreja reunidos aqui nessa noite, Senhor. A tua palavra nos lava, a tua palavra nos limpa, a tua palavra nos conserva, a tua palavra nos muda, Senhor. Desça a tua graça sobre nós, Senhor. Corações que talvez nem estão presentes aqui, Senhor,
mas faz uma confissão diante do teu altar, Senhor. Pedindo perdão, se arrependendo, querendo se reconciliar contigo, Senhor. Deus, quantas batalhas perdidas, vitórias não alcançadas, Senhor. Mas essa noite é noite de arrependimento, noite de confissão, noite de reconhecimento do teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor. Renova-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Como diz a tua palavra, de vez se há em nós algum caminho mau, nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Senhor, seja uma noite de limpeza, uma noite de restauração, uma noite de renovação. Espírito Santo, a tua palavra tem sido pregada, mas é o Senhor que continua trabalhando por toda essa noite das vidas e pelo dia de amanhã, Senhor. Glorifica Jesus Cristo, Senhor. Glorifica Jesus Cristo, Espírito Santo, através da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de assentar,